Boa noite a todos e todas. Domingo, dia da ressurreição do Senhor, tempo especial de devoção da nossa comunidade. Toda a nossa experiência de culto tem a ver com perceber a presença de Jesus. Jesus está presente aqui. Ele nos reuniu. Somos a comunidade dos discípulos. E é um encontro nosso com o nosso Senhor. Quero convidar você a um tempo inicial de oração pessoal, preparando o seu coração para esta celebração.
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Essa canção, ela poderia ser a nossa promessa para um ano novo, né? Aquele propósito que você faz, eu vou emagrecer, vou fazer mais exercício, alguns vou parar de fumar, sei lá, vou arrumar uma namorada, um namorado, alguma coisa assim. Mas essa música, ela podia ser de verdade o nosso propósito, de estar perto do Senhor, de viver a nossa vida junto a Jesus Cristo, de ofertar tudo que nós temos para Ele, de louvar e adorar somente a Ele. E eu acho que esse devia ser o nosso propósito, não só para o ano de 2022, mas para 2023, 2024, e para cada dia das nossas vidas. Estar perto de Jesus, adorar somente a Ele, ofertar tudo que há em nós a Ele, e eu tenho certeza que a nossa vida vai ser melhor, e a gente vai viver muito mais feliz. Quero ler com vocês o Salmo 63, os primeiros 8 versículos. Salmo 63, do primeiro verso até o 8º. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti,
Penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a Ti. O verso 2 diz assim: quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Pode se levantar. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando na luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame o Teu
os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Amém, amém. Próxima canção é um hino muito tradicional, muito conhecido na história da igreja. Ele fala: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. A versão em inglês ela diz assim: está tudo bem com a minha alma, apesar dos problemas que eu passo, apesar das dificuldades que eu enfrento, seja a circunstância boa ou ruim, está tudo bem com a minha alma. Nós cantamos: sou feliz com Jesus. Essa é a oportunidade de você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poder trazer aqui à frente, expressando essa felicidade, essa gratidão diante do Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na tua vida. Nós somos felizes com Jesus, o nosso Senhor. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador,
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Meu respirar, a próxima canção que nós vamos.
obrigado pela graça de poder te louvar, poder te adorar, porque nós estávamos perdidos sem Ti, sem Jesus Cristo, nós estávamos perdidos, mortos, Pai. Mas o Senhor resolveu enviar o Seu Filho amado para nos alcançar, nos livrar da morte, nos tirar da morte, nos trazer de volta do caminho de perdição que nós andávamos, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, te louvamos, rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou quando nós éramos pecadores, Pai. E por isso nós te louvamos nessa noite. Nossa oração, nosso pedido é para que a nossa vida, muito mais do que esses momentos que nós passamos aqui durante o culto, que a nossa vida seja expressão de louvor, de adoração e de gratidão a Ti, ó Pai, por tão grande amor por cada um de nós. Recebe, Pai, o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas como sacrifício agradável a Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Que tempo gostoso que a gente passa aqui juntos, né? Reunidos. Nós estamos no primeiro domingo de 2022. Uau, chegamos. Talvez a nossa percepção de tempo tenha se alterado bastante por conta dessa pandemia e todas as consequências dessa pandemia. E assim entramos em 2022, talvez não sabendo muito bem o que vai acontecer, qual vai ser o cenário, porque nos falaram muitas vezes, isso vai passar, mas a coisa continuou. Que palavra a gente pode ouvir de Deus que nos oriente? Não as promessas dos governantes, nem as promessas dos marqueteiros, nem dos adivinhadores, nem dos pessimistas, nem otimistas, mas como um discípulo de Jesus se porta, se orienta numa situação dessa. Infelizmente, toda essa pandemia, o isolamento e todas as consequências sociopolíticas, econômicas, fizeram com que muitas pessoas que seguiam a Jesus passassem a seguir ideologias, embora não admitam, essa é a verdade. Deixaram o Evangelho já há muito tempo e passaram a seguir ideologias, seja de um lado ou de outro, dizendo que evangélico é isso, mas isso é mentira. É mentira. Nenhuma ideologia vai validar o Evangelho. O Evangelho não é uma porta que é virada. O Evangelho é a própria dobradiça que move todas as coisas, segundo as palavras de um teólogo antigo. Quero então nessa noite ler o texto que está no livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E nós podemos olhar no passado, na história do povo de Deus, qual a orientação de Deus para o seu povo, em tempos de incerteza, em cenários difíceis, em um futuro que a gente não sabe dizer absolutamente nada, qualquer coisa seria adivinhação. O que Deus fala para o seu povo naquela época e o que a gente pode ouvir dele hoje, século 21. Vamos orar?
Pai, que o Teu Espírito e a Tua Palavra ministrem aos nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito abra nossa mente, o nosso coração para compreendermos essa palavra, que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas letras também ilumine o nosso coração nesse momento, e que a Tua Palavra e o Teu Espírito nos corrijam, nos dirijam, nos transformem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ouvir, ele fala do povo de Israel muitos e muitos séculos atrás, um povo que havia sido libertado do Egito, eram escravos, e estavam indo em direção a uma terra que eles não conheciam. E num momento específico de decisão, o Josué, sucessor do grande líder Moisés, está diante de um novo cenário. E é o texto que nós vamos ouvir então. Diz assim a palavra: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. E Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Esse é um texto muito emblemático do Antigo Testamento. O povo que havia sido libertado do Egito está às portas da nova terra. Uma terra que eles não conheciam, povos que eles não conheciam. Um cenário totalmente novo. O que iriam enfrentar, como deveriam se portar, o que fazer, o que não fazer, quando fazer, quem vai antes, quem vai depois, o que precisa levar, o que fazer. Estão diante de um rio que eles precisam atravessar. O Rio Jordão o Rio Jordão é um rio na Palestina, também tem sido usado como metáfora e símbolo para passagens. Por exemplo, na tradição do negro spiritual, um tipo de música cristã nos Estados Unidos, dos negros, o Jordão, ele é cantado como que uma passagem para a nova vida, a nova terra. Quando eu atravessar o Jordão, eu alcançarei a nova terra. E eles falam isso mais no sentido de o descanso final junto de Deus. O Jordão foi onde Jesus foi batizado. O povo iria atravessar aquele Jordão como que sendo batizados para uma nova terra. E eu gostaria de destacar só 3 coisas. Primeiro, essa palavra que Josué diz, os líderes orientam o povo: pois vocês nunca passaram por esse caminho. Vocês nunca passaram por esse caminho. Isso se aplica bem ao ano de 2022. Nós nunca passamos por esse caminho antes. Nós não sabemos o cenário. Podemos imaginar, podemos tentar adivinhar, podemos fazer pesquisas, podemos fazer prognósticos, fazer suposições, mas de fato, ninguém viveu ainda o ano de 2022 para dizer como ele é. É um caminho que nunca foi trilhado por nenhum de nós. Bom, para nós seres humanos, é sempre difícil a coisa desconhecida, o mistério. Você já não ficou ansioso
quando teve que fazer uma viagem por uma estrada que você não conhecia? Você nunca ficou um pouco preocupado de participar de um evento que você não tinha muitas informações sobre ele? Ou de uma entrevista de emprego que você não sabia quem ia te entrevistar, não sabia quais as perguntas, não sabia o processo? Você nunca havia passado por aquele caminho? Recentemente, conversando com um jovem, ele diz: pastor, vou casar, mas estou apavorado. E eu falei: que bom, porque casamento é coisa séria. Se você não estivesse levando a sério, se você não tivesse apavorado, eu ficava preocupado. Mas como você está apavorado, então eu estou feliz. Porque o casamento é um caminho, para quem ainda não casou, nunca trilhado. É diferente, é muito melhor, mas é diferente. Quem não caminhou, não sabe. E assim, essas experiências de nós estarmos diante de algo que a gente não domina, que a gente não sabe o que é, nos convidam para nos aproximarmos de Deus. Mas há uma segunda coisa. Além dele dizer: pois vocês nunca passaram por esse caminho, ele também diz: vocês precisam seguir a arca, porque assim vocês ficarão sabendo para onde ir. Para onde ir? Saber para onde ir já é metade do caminho. Ir é outra metade. Mas para quem não sabe onde ir, qualquer coisa serve. Mas também, tudo pode ser vento contrário. Saber para onde ir. Talvez isso não seja tão intuitivo como a gente gostaria que fosse. Saber decidir, saber escolher, saber discernir entre certo e errado. Nem sempre a gente consegue ter essa percepção tão clara assim. Que decisão tomar? Saber para onde ir significa, no fundo, ter a vida, uma existência com significado e com um projeto. Porque quando nós não temos essa percepção, essa vivência de missão, um projeto de vida, e onde nós ocupamos o nosso lugar nesse grande projeto, ou seja, o significado, nós estamos vivendo, mas nós não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos para onde ir. Alguns imaginam que a existência é assim: a gente nasce, cresce, trabalha, se cansa, junta dinheiro ou não junta dinheiro, casa, tem filhos, fica velhinho e parte. Como se fosse uma existência mecânica, quase que só biológica. Porque muitos imaginam que a vida é isso mesmo. A vida é só uma sequência de fatos e que a gente não controla. E que a gente tem que dar conta. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que Deus conduz a história porque Ele sabe para onde o mundo deve ir. O mundo não está sem direção. O mundo está num caos, perdido por escolha dos seres humanos, mas a história não está sem direção. Deus está transformando todas as coisas para um fim que Ele deseja. E no final da história, como nós conhecemos, não haverá o fim do mundo, mas haverá o reino de Deus ocupando todos os espaços, e assim a eternidade, os seus discípulos reinando com Ele. Por isso é importante, necessário, saber para onde ir. Quando nós não sabemos para onde ir, nós precisamos de um guia. Imagino que você já tenha tido essa experiência.
ir para um lugar, não sabia, e aí diz para o seu amigo: ó, me espera que eu vou junto, ou vem aqui para ir junto comigo, porque você sabe onde é. Antes do GPS a gente pedia para um amigo, hoje tem o GPS, mas às vezes até o GPS falha. Nós precisamos de ajuda para saber onde ir de verdade, para ir em direção ao nosso destino, ao nosso propósito, ao significado da vida da gente. O povo estava diante deste cenário. Não sabiam, não conheciam o caminho e não sabiam para onde ir. E a terceira coisa é a palavra. Do que se pode fazer? Josué disse ao povo, versículo 5: purifiquem-se, porque amanhã Deus vai fazer grandes coisas. Em outras palavras, não fica preocupado com o caminho que você nunca passou. Não fica preocupado de saber onde ir. Faça o que você pode. Purifique-se. Purifique-se. Talvez essa seja uma palavra muito estranha para um cenário desse. Nós geralmente queremos 5 passos para alguma coisa ou 10 lições para outra. Já viu? 5 passos para ficar rico, 5 passos para casar, 5 passos para se livrar de gente chata, que não é a gente, Sempre são os outros que são chatos. 3 lições para ser feliz sempre. Essas são as propostas da nossa cultura, da nossa sociedade. Ilusão, pura ilusão. São sempre instrumentalizações. Nós somos da sociedade da pílula, do comprimido. Se alguém oferecer para você, seja sincero, você que quer perder peso, se ele oferecer, esse comprimido, você vai tomar esse comprimido, você vai emagrecer 15 quilos de uma vez, sem precisar academia e sem precisar fazer dieta, você compraria esse comprimido? Não existe, ok? Não existe, mas se nós queremos resolver as coisas assim, tomando um comprimido, acessando uma conta, instrumentalizando, nós tornamos as experiências impessoais, nós não nos dedicamos à mudança, à transformação, crescimento pessoal, enriquecimento interior. Isso não faz parte mais do projeto de vida das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que é justamente aí que a gente precisa investir. O que significa se purificar? Bom, em primeiro lugar, purificação nas Escrituras significa consagração, ou seja, dedicação para uso exclusivo. Dedicação para uma experiência exclusiva com Deus. Em outras palavras, é quando eu me ofereço para viver somente aquilo que Deus deseja que eu viva. As outras coisas ficam fora. E é necessário purificação para o povo entrar naquela terra. Veja, nós estamos acostumados a pensar que as experiências são mágicas. De uma hora para outra, tudo vai ficar maravilhoso. Mas isso é mágica. Isso não é discipulado como Jesus ensina. Por que Josué, o líder, fala para o povo se purificar antes de entrar na terra? Porque aquela terra era uma dádiva de Deus. Era uma nova terra. Não no sentido simplesmente geográfico, físico, geográfico, mas de uma nova sociedade, uma nova cultura, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma nova forma de existir, um novo mundo, uma nova sociedade. Por isso, eles precisavam se purificar, para que eles não carregassem,
para dentro dessa terra coisas no seu coração, nos seus corações, que pudessem sabotar esse projeto. Não é o fato de entrar na terra que os tornariam puros e perfeitos, maravilhosos, mas é o contrário. Para que aquela terra realmente tivesse o seu fim específico, as pessoas que iriam morar ali precisavam se consagrar a Deus, porque senão aquela terra seria tão ruim ou pior quanto aqueles tinham vivido. Mas nem sempre a gente pensa assim. A gente sempre quer um milagre, uma coisa mágica. Uma vez alguém me disse: pastor, eu quero ser maduro na fé, ora por mim. Eu falei: eu posso orar, mas a minha oração não vai ser suficiente. Você tem que encarar o discipulado de Jesus como uma agenda fixa, senão você não vai se tornar maduro. Mas nós queremos as coisas imediatas e esquecemos que é necessário mudança de vida, transformação. Quando Josué diz para o povo: purifiquem-se, eles precisaram examinar a vida deles para ver se há algo ainda no coração deles, princípios e valores da sociedade antiga que eles ainda carregavam dentro de si. Pergunto para você nessa noite: se você estivesse naquele cenário para entrar numa nova terra, como estaria o seu coração? Hoje, o que você carrega no seu coração? Você já se entregou a Jesus e dedicou a sua vida para, com exclusividade, seguir a Jesus, servir a Jesus? Ou ainda você fica um pé em duas canoas, como se isso fosse possível, vivendo aquilo que é conveniente para você e usando Deus também na sua própria conveniência? A segunda ideia de purificação tem a ver com essa própria raiz, pureza, algo que não esteja sujo, algo que não esteja deteriorado, algo que não esteja contaminado. É preciso que Jesus nos lave do pecado, porque senão nós nunca estaremos puros diante de Deus. Mas é necessário que nós lutemos contra esta sujeira, essa contaminação que a Bíblia chama de pecado, e que todos os dias está diante da gente. E a nossa própria natureza tem dificuldade de dizer não para aquilo que deve receber um não, ou seja, o mal, a contaminação, o pecado. Nós acabamos seduzidos, cooptados, caímos, não mantemos as nossas vidas puras, e talvez seja por isso que a gente nunca consegue avançar em direção ao propósito de Deus. Sempre uma pendência, sempre um pé na lama, sempre seguro por uma corda, nunca conseguindo se lançar totalmente, sempre negociando, depois eu faço, depois eu abro mão disso. Purificação exige uma decisão de se dedicar completa e totalmente para Deus. Algo nesse texto que chama atenção é: eles precisariam seguir a Arca da Aliança, um objeto feito de madeira e ouro, que guardava as tábuas da lei. E esse objeto ficava num tabernáculo, num templo móvel, no meio do acampamento do povo. Como eles nunca tinham passado por aquele caminho e não sabiam para onde ir, eles precisavam se purificar e seguir essa arca,
A arca significa a presença de Deus com o povo. Em outras palavras, aonde a arca ia, significa Deus está indo. E o povo precisava seguir, literalmente, a arca. Deus estava conduzindo o povo. Não precisava ter medo nem insegurança. Mas havia uma orientação de que ninguém podia chegar perto da arca. Tinha que ficar longe da arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. É Deus quem nos guia, mas o povo precisava ficar distante. Muitos séculos depois, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, que vive uma vida perfeita, pura, consagrada a Deus, vida que eu e você não conseguimos. Jesus é o puro, nunca sofreu contaminação, nenhuma mancha, nenhuma sujeira, nunca foi cooptado por nada nesse mundo, se manteve puro, e por isso ele pôde oferecer a sua vida para Deus como uma oferta perfeita. E ele morre numa cruz. E Deus o ressuscita, mostrando que aceitou essa oferta de amor, esse sacrifício. Sacrifício que custou a vida de Jesus, mas que agora nos concede perdão. Nós podemos agora voltar para Deus. Mas há algo que acontece na morte de Jesus. Quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que uma cortina muito grossa que separava o lugar santo do templo se rasga de cima a baixo. No símbolo das Escrituras, Jesus agora abre o acesso. Não precisa mais manter distância. Não porque nós somos puros, mas porque Jesus nos lavou com o seu sangue. E agora nós somos aceitáveis diante de Deus. Nós que agora podemos nos aproximar, podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque Jesus nos ligou novamente, destruindo a distância, tirando a nossa cegueira e nos mostrando o caminho. E quem tem Jesus sabe para onde ir. Mas continua valendo esta palavra de consagração a Deus, para que nós não enxerguemos de forma turva, mas com clareza a vontade de Deus. 2022, entramos no ano de 2022. Qual o caminho que Deus quer te conduzir? Eu não estou perguntando quais são os teus planos, quais são as tuas metas, quais são os teus objetivos, quais são os teus projetos. Nenhum problema de você ter todo esse trabalho, mas se você não perguntar para Deus qual o caminho que Ele preparou para você, nada disso vai valer a pena. Porque você pode ir para um caminho que Deus não está presente. Você pode ir para um caminho que Jesus não está apontando. E se você é discípulo de Jesus, se você é povo de Deus, o que você precisa fazer é se purificar, se consagrar, para que Deus te conduza no caminho que Ele deseja. E você possa estar preparado para experimentar aquilo que Ele preparou para você em 2022 e para que você encontre o seu papel, o seu significado, o seu propósito no projeto maior de Deus, o que Deus quer realizar através de você. Talvez você esteja entrando com um sentimento muito pessimista em 2022. Nossa, 2021 foi difícil, não tenho nenhuma expectativa.
Talvez faça projetos, planos, metas acanhados. Mas você realmente não sabe. Não sabe. Sempre os planos de Deus são maiores e melhores do que aqueles que a gente faz. Deus tem um caminho bom para cada um de nós. Um caminho perfeito. Um caminho que Ele está. E que Ele quer conduzir a gente. O que nós precisamos fazer é estarmos preparados. Como diz a Escritura, consagrados. Dedicação exclusiva para Deus. Porque quando Ele quiser nos usar, nós estamos prontos em qualquer momento. Eu gosto de tocar violão. Não sei se sei, mas gosto muito. Mas para eu usar o violão, ele precisa estar afinado. Se eu quiser usar ele em qualquer momento, ele precisa estar afinado. Não dá para usar um instrumento desafinado. Daqui a pouco nós vamos cantar mais uma música e eu imagino que ele está afinadíssimo. Preparei antes e eu vou colocar o violão, tocar e vai sair afinado. Imagine você como um instrumento que Deus tem alegria e prazer em usar, em tocar. Imaginem que purificação, consagração seja estar completamente afinado, preparado, para quando Deus quiser fazer uma música bonita para esse mundo, o instrumento esteja pronto. Mas imagina que você está preocupado com tantas coisas, e que você não tem se purificado, não tem se consagrado, e quando Deus vai usar, é um som muito ruim, horrível, que não dá para ser utilizado. E aí Ele precisa deixar de lado, para que você seja preparado novamente. 2022, Deus precisa de pessoas afinadas, preparadas para aquilo que Ele quer realizar. E que Ele encontre em você uma pessoa que foi purificada, um instrumento muito afinado para ser usado para a glória dEle. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você para um momento de oração pessoal. A partir dessa palavra, você orar, colocar a sua vida diante de Deus. O que é necessário mudar, transformar. O que Deus precisa arrancar da sua vida, limpar, purificar. Deus precisa tirar a tua cegueira para que você possa enxergá-lo, para saber onde Ele está indo, para que você possa segui-lo. Converse com o Senhor nesse momento. Minha vida eu entrego.
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ser a nossa resposta ao Senhor: a minha vida eu entrego a Ti. Consagração ao Rei dos Reis. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Você pode sentar.
Todo primeiro domingo, nossa comunidade de fé aqui celebra a ceia, um presente de Jesus para os seus discípulos, para manter a nossa fé firme e inabalável, nosso coração aceso de amor por Ele. Na ceia, no pão e no vinho, nós somos lembrados de que Jesus criou um caminho para Deus. Ele mesmo é o caminho. Aquele que está em Jesus é uma nova pessoa. As coisas antigas ficaram para trás, tudo é novo. Jesus se oferece por nós, porque Ele sabe que nós não temos condição de enfrentar esse mundo sem Ele, e que não temos condição de voltar para o Pai sem Ele. Mas em Jesus Cristo nós encontramos a salvação. Vamos orar agradecendo. Pai, a Ti nós elevamos os nossos corações e as nossas mentes, sendo lembrados que recebemos de Ti uma dádiva, graça sobre graça, a salvação que temos em Jesus Cristo. Nós que estávamos perdidos na nossa maldade, fomos encontrados. Nós que estávamos mortos na nossa maldade, recebemos vida. Tudo isso está em Ti, nada em nós. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim. E nós queremos caminhar por fé, seguindo o Senhor Jesus, assim como os nossos irmãos do passado seguiram aquela arca, a arca da aliança, como símbolo da Tua presença. Assim nós queremos seguir o Senhor Jesus. A presença do Teu Espírito em nós nos dirige para onde o Senhor deseja, e que o Senhor encontre em nós vasos puros para receber as preciosidades que o Senhor tem. Que o Senhor encontre em nós instrumentos afinados para poder utilizar nesse mundo. Recebe a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus convida os seus discípulos. Jesus é o verdadeiro anfitrião. Essa é a mesa do Senhor Jesus. E assim todos aqueles que foram batizados são convidados para também participar dessa ceia. Ela é um presente de Deus para nós. Talvez você possa pensar, eu não mereço, e é verdade isso. Talvez você possa pensar, eu não sou puro o suficiente, e é verdade isso também. Talvez você possa pensar, eu não sou digno de comer do pão e beber do cálice, isso é verdade também. Mas também é verdade que Jesus Cristo morreu e o seu sangue nos lavou de todo pecado, e agora não há mais separação. O véu do templo, a cortina do templo se rasgou. Jesus nos deu acesso ao Pai, e é por isso que nós, pela fé, participamos, porque agora somos filhos e filhas amados. É assim que Deus nos vê, não de outra forma. Por isso todas as nossas impossibilidades, justificativas, falhas e maldades já foram perdoados por Jesus, e assim Ele nos aceita para estarmos em comunhão com Ele. Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. De maneira semelhante, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comam, bebam, façam isso em memória de mim. E assim, quando comemos o pão, bebemos do cálice, nós estamos anunciando o Senhor Jesus, o Evangelho, até o dia em que Ele voltará para nos buscar. Você recebeu, por conta dos protocolos, um kit que você pode utilizar com o pão e o vinho.
Se você tiver alguma dificuldade, você pode sinalizar e alguém pode te ajudar. Alguém não recebeu? Só levantar a sua mão. Todos receberam? Então vamos comer do pão e beber do vinho, celebrar a ceia do Senhor. Iniciamos o ano de 2022 e o Senhor Jesus nos diz: purifiquem-se. O caminho, Deus sabe, a gente não precisa saber, porque Ele nos guia. Nós só precisamos seguir. O cristão vive por fé, confiança plena e absoluta em Deus. Se você não sabe o caminho, se não sabe o que decidir, está tudo bem, desde que você olhe para Jesus e continue seguindo Jesus, para que você se deixe conduzir pelo Espírito Santo de Deus, nos caminhos que Ele já preparou, e que você possa experimentar tudo que Deus preparou para você nesse ano de 2022, caminhos de bondade e de realização plena. Nós temos os nossos devocionários, Devocionário 2022, um material de devoção, né? Feito pelas pessoas da nossa igreja, os textos, a arte, muita poesia, e um material que você pode utilizar para sua devoção pessoal, devoção diária. E se você também quiser presentear alguma pessoa, então, quem já fez a sua encomenda, pode pegar com a Carol depois do culto, não é? E também acertar, né? É importante você acertar o valor. Isso você pode ver com a Carol. Se você não encomendou, mas gostaria de adquirir, você também precisa procurar a Carol no final do culto para ver se ainda tem algum exemplar. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Que nesse ano de 2022 que inicia, que o Senhor de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho por onde você deve ir e que você o siga. Que o Senhor de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Senhor de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Senhor de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a força, a direção do Espírito Santo esteja com todos vocês neste ano que inicia e durante todo esse ano e para sempre. Amém. Você pode sentar.